Jesus, amém? Eu peço que todos vocês que estão nos ouvindo, eu peço perdão e desculpa a vocês por nós não estarmos fazendo a live ao vivo, por motivos técnicos, e peço perdão a todos vocês por nós transferirmos a ceia para a próxima semana. Mas enfim, nós vamos continuar com o livro de Josué, um estudo a qual nós começamos. Nós estamos no capítulo 5. Semana passada nós fizemos uma parte deste livro, uma parte do capítulo 5, e nós estávamos falando sobre a restituição cirúrgica. Falamos sobre a restituição de Davi, a restituição de Judá com relação a Tamar, a dor, a entrega da qual eles fizeram para restituir aquilo que havia sido destruído, aquilo que havia sido quebrado. E nós terminamos falando que todos esses acontecimentos que expôs as entranhas morais e espirituais desses homens continua exposto na Bíblia como testemunho de uma restauração dolorosa, cirúrgica, sem a qual o propósito de Deus não teria êxito. Nós continuamos também agora no mesmo capítulo, falando sobre o Josué 5, a partir do versículo 3. Nós vamos falar sobre a circuncisão e a carnalidade. Nós falamos que lá em Gilgal, lá nas planícies de Jericó, foi feito ali que o Senhor chamou Josué para que ele pudesse circuncisar todos aqueles homens, naquele monte que se chamava Gibeate Aralote, significa o monte dos prepúcios, o altar espiritual onde a carnalidade foi extirpada. A partir daí se começou esse processo a qual o Senhor levou esses homens. Josué fez as facas de pedra, circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote, esse monte a qual nós falamos. Eu gostaria que colocasse para mim, por favor, Colossenses capítulo 2, versículo 11. Todo esse capítulo, ele é toda uma preparação espiritual para que possamos avançar, para que possamos entrar na terra a qual o Senhor prometeu. Colossenses 2:11 diz: nele também vocês farão circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Essa circuncisão a qual nós estamos falando, essa circuncisão a qual todos os homens de Israel passaram, é a carne, não é só a carne, é o corpo físico, mas é a alma, não é a carne e o corpo físico, mas é a alma, moralmente corrompida, adoecida e descontrolada espiritualmente, pelos desejos desenfreados que conspiram contra o governo do Espírito Santo. Essa circuncisão feita por Josué, ela é uma circuncisão muito profunda, é uma circuncisão na alma. Aqui o Senhor fala da circuncisão, fala do prepúcio, a circuncisão feita no órgão feminino, mas ela tem uma profundidade ainda muito maior. É a circuncisão da alma, aonde o Senhor vai visitar a nossa alma, vai curar a nossa alma, como está curando a alma desses homens. O Espírito Santo só nos liberta das carnalidades da alma na mesma profundidade que entendemos que a cruz corta a nossa vontade. O Espírito Santo só nos liberta das carnalidades da mesma profundidade
porque a entendemos que a cruz corta a nossa vontade. Nós sabemos que Jesus, quando soube da crucificação, ele pediu ao Pai que se fosse possível, para que passasse este cálice, mas se não fosse, que se cumprisse a vontade do Pai. Então, nesse momento, Jesus abriu mão da sua vontade para que se cumprisse o propósito de Deus sobre as nossas vidas. E aqui, quando nós falamos da circuncisão na alma, o Espírito Santo só nos liberta dessas carnalidades da nossa alma na mesma profundidade que nós entendemos que a cruz corta a nossa vontade. Enquanto nós estivermos com a nossa vontade, enquanto nós não abrimos mão da nossa vontade, esse trabalho, essa circuncisão na alma para tirar os excessos da carnalidade não acontece. A cruz de Cristo é o plano de Deus para a salvação humana. Mas não é só isso também. É um estilo de vida onde aprendemos a negar a nós mesmos e alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Precisamos alcançar maturidade para lidarmos com excessos emocionais, limitarmos a potência dos nossos desejos e sentimentos, para que possamos vencer as tentações e alcançar a maturidade de acatar o não ou o espera de Deus. Nossa vontade é cirurgicamente santificada. Ou seja, quando nós queremos ter, ou queremos avançar, ou quando nós queremos ter uma profunda cura, uma profunda restauração na nossa alma, nós precisamos abrir mão da nossa vontade. Enquanto a gente não abrir mão da nossa vontade, enquanto prevalecer a nossa vontade, nós vamos usar aquilo que nós queremos, nós não vamos abrir mão para que o Senhor faça a vontade dele. E quando nós abrimos mão daquilo que nós queremos, quando nós abrimos mão, nós alcançamos maturidade para conseguir lidar com os nossos excessos emocionais, para conseguir lidar com a potência dos desejos e sentimentos que estão na nossa alma. Vencemos tentações e alcançamos maturidade para ouvir o sim ou o não ou o esperar de Deus na nossa vontade. O que nós temos mais dificuldades é de obedecer o não ou o espera de Deus. O que nós temos mais dificuldades é de obedecer a vontade de Deus, que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vida. Por isso que algumas vezes nós não conseguimos nós não conseguimos criar uma maturidade espiritual, nós não conseguimos avançar na condição da gente poder controlar as nossas emoções, porque nós colocamos as nossas emoções e não deixamos que as nossas emoções sejam tratadas na nossa alma. E nós sabemos já que a nossa alma é que comanda as nossas emoções. A carnalidade, a cobiça, a soberba funcionam como uma fimose na mente e no coração, tornando a pessoa fechada, não tendo intimidade com Deus e não alcançando aquilo que Deus tem como revelação. Ela fica com o seu coração estéril. Quando nós falamos da circuncisão, e que a circuncisão é feita no órgão sexual masculino, é como se, hoje que todo mundo já sabe, é como se fosse feita uma operação de fimose, é o excesso de pele. E esse excesso de pele que o Senhor está fazendo cirurgicamente, espiritualmente, nesses homens, é para tirar o excesso, do excesso da carnalidade, da soberba, da cobiça, que isso fica sobre a nossa carne, isso está na nossa carne. Como nós já falamos, a nossa carne, quando nós falamos de carne, nós estamos falando de alma, não estamos falando do corpo físico, nós estamos falando de alma. Essa figura da fimose representa o excesso de carne, o excesso de carnalidade, o excesso da cobiça que está sobre a nossa alma, que precisa ser circuncidada pelo Senhor, desde que nós possamos obedecer e se sujeitar a essa cirurgia ou essa circuncisão. De outra forma, isso não é possível. Ela é feita até uma parte, mas
daqui um pouco isso volta tudo quando a gente não faz, ou quando a gente não deixa alcançar a profundidade que o Senhor quer fazer conosco. Se queremos derrubar as fortalezas da alma, que nos privam de uma vida espiritual abundante e frutífera, a santificação, a cruz precisa cortar nessa dimensão. Se queremos derrubar as nossas fortalezas, nós precisamos entender o que foi feito na cruz. Nós temos que abrir mão da carne, abrir mão da nossa vontade. Algumas vezes nós queremos alcançar uma vida abundante, queremos ter uma vida frutífera, e muitas vezes não conseguimos alcançar a santificação. Quando nós não conseguimos alcançar a santificação, é porque ainda algumas coisas pesadas, ainda algumas coisas estão sobre a nossa alma, para que nós possamos ser santificados, assim como Jesus abriu mão da sua vontade e foi santificado, como aconteceu na cruz. A dor que Jesus sentiu, aquilo que foi feito com Jesus, ele abriu mão para que a santidade viesse sobre nós, e para que nós possamos alcançar essa intimidade também com o Senhor. A essência da verdadeira espiritualidade resume-se na intimidade com Deus. A essência da espiritualidade. Nós temos falado desde o começo do livro que o Senhor falou com Josué especificamente sobre duas coisas: ser forte e corajoso, medite na minha palavra de dia e de noite, para que tudo te vá bem. Ou seja, o Senhor queria ter intimidade com Josué para poder coordená-lo, para poder dirigi-lo, para que ele pudesse ouvir o comando de Deus, para que ele pudesse ouvir a vontade de Deus. Isso se chama intimidade. Quando nós temos intimidade, quando nós buscamos o Senhor, quando nós meditamos a sua palavra, nós adquirimos intimidade e conseguimos a integral espiritualidade com o Senhor. Isso, essa intimidade com Deus, é uma integridade que gera confiança, a confiança gera intimidade, e a intimidade gera frutificação. Nós não conseguimos dar fruto por nós mesmos. A frutificação que acontece na nossa vida não vem por nós. A frutificação vem pela intimidade, vem pela confiança, vem pela entrega que nós fazemos ao Senhor. Através disso, gera em nós a frutificação que vem através do Senhor. Algumas vezes a religiosidade, ou nós adquirimos formas religiosas e comportamentos religiosos com atitudes superficiais para impressionar, para mostrar que nós somos espirituais, para mostrar que nós temos intimidade. Muitas vezes essa situação, ou esse momento, ou essa atitude de religiosidade, ela é para impressionar, mas nada disso gera vida. A vida não é gerada na religiosidade. Nós não precisamos ser religiosos para impressionar, para atrair pessoas. O que atrai pessoas é a frutificação e é a intimidade com Deus. A vida, muitas vezes, o que produz vida e frutificação é a nossa intimidade com Deus. Uma mente liberta da carnalidade, um coração circuncidado, uma mente solta, uma mente liberta dos traumas e vergonhas da escravidão do pecado. Essa escravidão do pecado, essa mente liberta da carnalidade, esse coração circuncidado, muitas vezes nós usamos de formas religiosas, com atitudes religiosas, para impressionar ou para encobrir aquilo que ainda não foi tratado. Algumas vezes nós queremos participar, nós queremos frutificar, nós queremos gerar, nós queremos ajudar, mas nós muitas vezes colocamos uma capa de religiosidade. Nós começamos a impressionar, queremos impressionar pessoas, impressionar ao Senhor, como se nós pudéssemos. E isso não vai acontecer, isso não vai gerar fruto, isso não vai trazer a tua mente liberta, isso não vai trazer o seu coração circuncidado, até que você exponha todas as suas vergonhas e os seus traumas diante do Senhor. Isso tudo é gerado pelo pecado. O pecado é que faz com que a gente se esconda, o pecado é que faz com que a gente tente impressionar, o pecado é que faz com que a gente
muitas vezes queira mistificar uma integridade ou uma intimidade com o Senhor. É isso que Josué e o Senhor está tratando com esses homens. Todas essas coisas, eles vieram com essas coisas do Egito. Afinal de contas, eles ficaram 4 séculos no Egito. Eles viram muitas coisas carnais, eles viram muita religiosidade, eles viram muito idolatria, e isso tudo agora o Senhor está tirando deles. Na circuncisão existia uma diferença. Quando aqueles homens saíram do Egito, todos aqueles homens foram circuncidados na saída do Egito, como determinado por Deus. Toda aquela geração nascida no Egito e que foram reprovados no deserto foram circuncidados, mas eles não obedeceram à voz do Senhor e optaram pelas suas pirraças, como nós já falamos aqui. Insistiram em suas infantilidades e rebeliões, foram exterminados, morreram no deserto. Apesar deles terem saído com a mão de Deus e serem circuncidados, eles foram duros, eles não obedeceram à voz do Senhor. Eles saíram com muitas infantilidades, criaram rebeliões, e eles foram exterminados, morreram no deserto. Eles não passaram no seminário do deserto. Eu e você também precisamos ser aprovados, ou você não sai. É assim, o seminário no deserto, quando nós passamos pelo deserto, nós estamos passando por um seminário. É um seminário de aprendizado, é um seminário onde nós somos confrontados, é um seminário onde nós ficamos expostos, é um seminário onde nós precisamos se despojar da nossa carnalidade. É um seminário onde nós se prontificamos ou nós desejamos ser cuidados, ser tratados pelo Senhor. É um seminário onde nós possamos e devemos depender do Senhor. E muitas vezes nós temos que obedecer. Aliás, todas as vezes nós temos que obedecer à direção a qual o Senhor está nos dando. Quando nós entramos no deserto, não é para que a gente permaneça e nem para morrer no deserto, como esses homens morreram. Eles saíram com uma promessa, como eu e você saímos e temos uma promessa. Entraram no deserto com a direção do Senhor para obedecer o Senhor. Mas as coisas do mundo, as pirraças do mundo, a infantilidade, as coisas carnais, fizeram com que eles desobedecessem, fizeram com que eles não obedecessem à voz do Senhor. Então eles foram reprovados no seminário do deserto. E no seminário do deserto, ou você sai aprovado, ou você não sai. É um pouco duro falar sobre isso, ou falar dessa forma. O deserto, você tem que ser aprovado, ou você não sai do deserto. Você permanece no deserto, você morre no deserto, você vive no deserto. Algumas coisas que estão sobre nós, ou algumas coisas que muitas vezes você percebe em você percebe na sua vida, o emocional, o espiritual, você percebe que a vida não muda, não acontece nada. Algumas vezes a gente não quer entender, ou não quer responder o comando de Deus. Nós ficamos falando aos cantos, murmurando, dizendo que não muda. Não é que não muda porque Deus não quer mudar, não muda porque nós queremos fazer a nossa vontade. Nós queremos que o Senhor faça aquilo que nós queremos. Nós começamos a fazer pirraça, começamos a ser infantis. E quando você faz isso no deserto, passando pelo deserto, você vai continuar andando no deserto. E o tempo vai passando, você vai passando da juventude para a autoidade, você passa a ser homem, você passa a ser pai, você passa a ser avô, e você continua no deserto, e morre no deserto, porque você não se sujeitou a obedecer o Senhor. Então, o seminário é para que você seja aprovado. Você não morre. Você não pode morrer na sua espiritualidade. Ou você morre no deserto e morre na sua esterilidade. Quando você fica muito tempo no deserto, você se torna estéril. E a esterilidade faz com que você tenha uma morte
morte espiritual e algumas vezes morte física também. No deserto, ou você aprende a se quebrantado e depender de Deus, ou se torna um resmungão imaturo, uma pessoa espiritualmente derrotada por si mesmo. Isso é muito recorrente e acontece muito. Nós vivemos isso, estamos vivendo, e se nós não prestarmos atenção, nós incorremos nesse erro de estar no deserto, não aprender, não se quebrantar, não depender de Deus, se tornar uma pessoa resmungona, ou seja, murmuradora. Continua sendo uma pessoa imaturo, uma pessoa espiritualmente completamente derrotada, miserável espiritualmente falando, que gera fracassos na disciplina com o Pai. Isso acontece quando nós não se sujeitamos, quando nós não deixamos o Senhor circuncidar a nossa mente e o nosso coração. Na disciplina ao Pai não entrou, por falta de disciplina não entraram em Canaã a herança da vida abundante. Tudo isso que o Senhor está fazendo com esses queremos e deixamos de fazer a vontade de Deus. Deixa eu repetir. No seminário do deserto, eu e você precisamos sair aprovado. Ou você não sai, morre na esterilidade, por falta de obediência, por falta de desobediência, não obedecendo a disciplina. Sem disciplina e sem obediência não se entra em Canaã, a herança da vida abundante. Para que nós possamos entrar no Canaã, entrar na promessa abundante do Senhor, desfrutar de Canaã, nós precisamos ter disciplina e precisamos obedecer ao Senhor. Precisamos ser aprovados no deserto. Podemos até chorar, podemos até passar necessidades, podemos até não ver nenhuma luz na frente, não ver nada, mas permanecer obedecendo e esperando no Senhor. Algumas vezes isso é provado, isso acontece para que a gente seja provado. Nós somos provados no deserto, para ver até onde você permanece no Senhor, para ver até onde você consegue ser dependente do Senhor, para ver se você verdadeiramente quer depender do Senhor. E muitas vezes você está no deserto, mas você tem dinheiro, mas você está no deserto. Você tem dinheiro, está no deserto, mas você, com o seu dinheiro, você não consegue fazer nada, você não consegue paz, você não consegue ter família, você não consegue ter comunhão, você não consegue ter sentimentos, você não consegue se quebrantar. Você tem dinheiro, mas o dinheiro não traz a você a paz que você precisa, não traz a você a alegria que você precisa, não traz a você a saúde espiritual. Muitas vezes nós estamos no deserto com dinheiro e permanecemos no deserto com dinheiro, e muitas vezes ficamos estéreis no deserto com dinheiro, e muitas vezes morremos no deserto com dinheiro. E é necessário que a gente tenha disposição para obedecer e aceitar o seminário e obediência ao Senhor. Agora, essa nova geração, essa geração que está com Josué, a geração que veio depois dos seus pais, que morreram no deserto, se levanta os nascidos do deserto, os aprovados na escola do quebrantamento. Olha só, os seus pais morreram, eles andaram 40 anos no deserto, e agora eles foram aprovados, porque eles foram quebrantados. Os pais morreram, mas os filhos foram quebrantados. Os filhos alcançaram a escola,
passaram no seminário. E agora, verdadeiramente, eles vão ser circuncidados na mente e no coração. Foram aprovados e agora o Senhor vai verdadeiramente circuncidar a mente deles e o coração deles, prontos a destruir as fortalezas internas e a vencer os gigantes da sua alma. 40 anos no deserto, foram aprovados e agora vai ser circuncidado a sua mente e o seu coração. Agora vai acontecer aquilo que nós já lemos em Romanos 12, 2, a renovação da sua mente. A mente deles está sendo renovada pelo Senhor, o seu coração está sendo circuncidado pelo Senhor. Todos os traumas, todas as mágoas, todos os sentimentos, todos os pensamentos que estavam no Egito, agora eles estão sendo circuncidados. Agora eles vão destruir as fortalezas internas, o medo, a opressão, a miséria, e agora eles vão vencer os gigantes da sua alma, a impossibilidade, a escravidão, serem subjugados. Eles vão vencer os gigantes, vão vencer aquilo que tentava pará-los, aquilo que dizia que eles não iam conseguir, aquilo que dizia que eles iam morrer na escravidão. Isso não vai acontecer, porque eles foram aprovados, assim como nós precisamos ser aprovados nesse deserto, para que a gente possa, para que o Senhor possa mudar na nossa aprovação, na nossa continuidade, na nossa obediência. O Senhor muda o estado da nossa mente, muda o nosso coração. Nós passamos a entender que nós não precisamos voltar e ficar no passado. Nós entendemos que nós podemos derrubar os gigantes da nossa alma, os gigantes que nos apavoraram durante anos e anos e anos, os gigantes que muitas vezes tentaram nos fazer estéril, tentaram nos fazer pessoas amargas, pessoas derrotadas, o gigante que muitas vezes nos fez ficar dependente de pessoas, dependente sentimentalmente, dependente financeiramente. Esses gigantes da nossa alma, agora eles vão ser derrubados pela obediência, pela aprovação do deserto, assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com você, assim como aconteceu com muitas outras pessoas. Para que você pudesse chegar aqui, ou para que a gente possa chegar aqui, tem um caminho no deserto, precisa passar pelo deserto. Algumas vezes nós permanecemos no deserto, porque muitas vezes nós queremos guardar, esconder, nós não queremos ser transparente, porque para ser circuncidado, você tem que ficar nu. Para ser circuncidado, esse nu é você ser transparente. E aí eles foram aprovados, e os gigantes das suas almas foram expostos, como o Senhor quer expor os nossos. Precisamos vencer os pecados que os nossos pais não venceram no deserto. Os pais desses homens, e muitas vezes os nossos pais, eles não conseguiram vencer o pecado, eles não conseguiram ser aprovados no deserto. Mas isso não quer dizer que nós não podemos. Nós podemos. O Senhor está dizendo que precisamos vencer o pecado que os nossos pais não venceram no deserto. Se você olhar para a tua vida, ou se você olhar para a sua história, você vai ver que você tem uma história e você tem sido vencedor. Mesmo o seu pai ou seus pais não venceram no deserto, isso não quer dizer que você também tenha que ser derrotado. Nós precisamos vencer os pecados dos nossos pais, lidar com os traumas familiares, a infância desprotegida, muitas vezes a infância mal cuidado, maltratado, a infância de carência material, de carência emocional, muitas vezes levado pela orfandade, a imaturidade dos nossos pais. Os nossos pais muitas vezes foram imaturos, foram pessoas que não tinham nenhum tipo de conhecimento ou entendimento, e não podemos fazer disso uma desculpa.
Eu não posso ficar mais dando desculpa que eu fiz isso, ou que eu sou assim, ou que eu fui derrotado, ou que eu não consigo vencer por causa dos nossos pais, ou por causa do meu pai. Isso é uma desculpa que não vai mais. Nós não precisamos mais usar essas desculpas. Eu sou assim porque eu aprendi com o meu pai foi assim, eu vou ser assim. O meu pai passou por isso, eu vou ter que passar. Eu preciso acompanhar aquilo que o meu pai fez, eu preciso viver da forma como meu pai viveu. Nós não precisamos mais dessa desculpa. Coloca para mim Jeremias 31, 29. No livro de Jeremias diz ali que os pais comiam uva verdes e os dentes dos filhos se embotavam. Mas o Senhor disse que isso não vai precisar mais acontecer. Nós não vamos mais precisar dar essa desculpa. E meus dentes são assim porque os meus pais comeram uva verde e os meus dentes ficaram desta forma por causa dos meus pais. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades. 31, 29. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Isso não é mais, não precisamos mais usar essa prerrogativa. O Senhor está nos dando a oportunidade de passarmos por o deserto, vencermos os pecados dos nossos pais, sermos aprovados, sermos circuncidados dessas coisas e entrarmos na herança da boa terra. O Senhor disse que quando nós chegamos a isso, quando nós entendemos isso, que nós precisamos abrir mão da nossa vontade, nós somos vencedores, como foram esses homens que agora estão se preparando para entrar na terra da promessa. Não somos melhores que os nossos pais e nem devemos nos colocar em posição de julgá-los. Precisamos vencer os pecados que os derrotaram. Precisamos perdoá-los. Quem não perdoa, repete. Quem não honra os pais, encurta a vida. Não dá mais para a gente, ou para nós ficarmos apontando ou colocando sobre os nossos pais o pecado que eles cometeram. Não dá mais para a gente ficar olhando para eles à distância, colocando um peso de culpa e muitas vezes não perdoar os nossos pais. Não perdoamos os nossos pais. Falamos que amamos, tratamos, mas não perdoamos os nossos pais. E essa não é a nossa posição. Nós não estamos em posição para julgá-los. O que nós precisamos é vencer o pecado deles. E a primeira coisa que é necessário para que a gente possa vencer o pecado deles é perdoá-los. Nós temos que perdoar, porque se a gente não perdoar, isso se repete em nós. Você não pode olhar para o seu pai e dizer que ele não fez nada, ou que não aconteceu nada na sua vida através dele, mas agora você está assim, porque você conseguiu, porque você não dependeu dele, e por isso você não perdoa, e por isso você não fala com ele, por isso você não tem gratidão a ele. Você está julgando, e se você não perdoar de todo o coração o seu pai, o pecado do seu pai pode se repetir na sua vida. E quem não honra os pais, encurta a sua vida. Põe para mim Josué 5:9, por favor. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal.
Senhor está dizendo que a carnalidade, os traumas não superados no passado, vividos durante a escravidão no Egito, foram cirurgicamente extirpados. O Senhor está dizendo que Ele tirou o opróbrio, a desonra, a vergonha, o vexame, os traumas do passado que ainda aprisionavam a nossa memória e seguraram o nosso progresso espiritual. Todo esse processo que nós estamos vivendo, ou todo esse processo que eles viveram, é o processo que nós estamos vivendo e que nós precisamos passar. Não há nenhuma possibilidade de nós não deixarmos o Senhor, através do Senhor Espírito Santo, tratar a nossa carnalidade. Nós não podemos mais continuar caminhando se nós não formos circuncidados na alma pelo Senhor, porque tudo isso, quando você abre mão da sua vontade, quando você decide se entregar, quando você decide deixar o Senhor tratar a sua vida, tratar a sua alma, a carnalidade, os traumas não superados do passado, a escravidão do Egito, a vida que você levou no Egito, a vida que você levou no mundo, as coisas que você praticou, a forma como você viveu, isso tudo o Senhor retira, isso tudo o Senhor arranca, a desonra, o vexame, a vergonha, os traumas, isso tudo prendia a nossa vida, isso tudo prendia a nossa memória, prendia a nossa mente, prendia o progresso espiritual. Você sabe que você tem uma promessa, você sabe que você tem um chamado, você sabe que você pode avançar, você sabe que você pode crescer, mas você não cresce porque você está preso espiritualmente nas coisas do passado. Você não consegue pensar, você não consegue alcançar aquilo que o Senhor quer trazer sobre a sua mente, porque a sua mente também está presa nas coisas do passado. Mas o Senhor disse que Ele estava tirando, removendo o opróbrio da minha vida e da nossa vida, assim como Ele fez com esses homens. O poder da memória ferida, as lembranças, as angústias, que ainda nos fazem prisioneiros do passado, isso tudo o Senhor arranca quando nós deixamos o Senhor tratar e cortar o excesso de carnalidade através da circuncisão na nossa vida. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando, ministrando, dizendo assim: quem vive no passado morre no presente. E eu me lembrei disso hoje, por causa dessa palavra, por causa dessa forma que o Senhor está tratando com eles. O Senhor está tirando eles do Egito e está circuncidando para que toda a mente deles, para que todo aquilo que eles viveram não possa acompanhá-los naquilo que eles vão avançar, naquilo que eles vão conquistar, na maneira como eles vão viver, no crescimento espiritual, na mente restaurada. Porque senão você vive no passado e morre no presente. Quantas pessoas morreram vivendo coisas do passado? Quantas mágoas, quantos ressentimentos, quantas famílias, quantos pais, quantos ministérios, quantas coisas morreram no presente por causa das coisas do passado. Para não vivermos o passado, precisamos enfrentá-lo, resolver com os recursos da coragem e da graça do Senhor. Não tem outra forma. Se a gente não enfrentar, a gente não consegue passar. Em Gilgal é onde a carnalidade que impede o gozo da intimidade com Deus e o poder da frutificação é extirpada através da libertação cirúrgica, traumática
mas inevitável a exposição da vergonha. As coisas que nós precisamos vencer, muitas vezes nós não conseguimos ir, não conseguimos encarar, porque muitas vezes isso nos traz muita vergonha. Nós não conseguimos expor, nós não conseguimos enfrentar, porque para enfrentar nós vamos se expor, e quando a gente se expõe, existe muita vergonha, a gente sente muita vergonha, ou vive com esse espírito de vergonha. Só que é necessário que aconteça isso. Se você não enfrentar essas coisas, você vai sempre ficar prisioneiro do passado, sempre ficar prisioneiro de coisas que vão sempre vir sobre o seu coração, vir sobre a sua mente, e não consegue avançar. A libertação é muito traumática, é muitas vezes inevitável a exposição da vergonha. Algumas vezes é necessário que a gente se exponha à vergonha, para que a gente seja curado. Porque se a gente não for curado, não for exposto à vergonha, nós nunca vamos alcançar o presente. Sempre essa vergonha vai ficar sempre te afrontando e te acusando. Para passar por essa circuncisão que nós estávamos falando, é necessário que você venha se despir, expor a sua nudez, a sua intimidade, a sua sexualidade, a dolorosa humilhação de uma confissão íntima transforma a vergonha em coragem. Essa circuncisão é como se fosse um discipulado. Para passar por esta circuncisão, ou para poder quebrar essa carnalidade, é necessário, muitas vezes a gente tem que se despir. Quando a gente fala se despir, é ficar completamente transparente. É como se você estivesse nu diante do seu discipulador ou discipuladora. É expor a sua nudez. Você não esconder a sua nudez. Você apresentar, mostrar a sua intimidade. Quando você fica nu, a primeira coisa, você quer esconder a sua nudez, quer esconder a sua intimidade e a sua sexualidade. Nós queremos tapar, e muitas vezes nós fazemos isso de uma forma se encobrindo, se escondendo. É uma humilhação, é muito dolorosa essa humilhação de você se expor a sua sexualidade, expor a sua nudez, expor a sua intimidade. É muito dolorosa, é uma grande humilhação, uma confissão íntima. É como se você entrasse numa sala, você e quem está com você, e você nessa sala, você começasse a tirar toda a sua roupa. Você vai se mostrar por inteiro. Vão ver toda a sua intimidade, vão ver toda a sua sexualidade. É uma coisa muito humilhante, é dolorosa. É uma intimidade muito profunda, que transforma a vergonha em coragem. Parece que não tem muito sentido, mas tem todo o sentido. Enquanto você é perseguido, enquanto você é oprimido e você se esconde, porque alguém sabe alguma coisa de você, porque alguém viu alguma coisa de você, porque alguém soube alguma coisa de você, durante todo esse tempo, você fica se escondendo, você fica se guardando, o tempo vai passando, você não consegue avançar. Quando você pensa que você vai sorrir, aparece alguém e fala, eu sei. Quando você pensa que você vai mudar, aparece alguém, eu sei também. Quando você pensa que você vai crescer, enquanto você não tomar a decisão
de se expor. E eu, quando falo se expor, você está falando de homem para homem, mas você está se expondo diante do Senhor. E quando você vai se expor diante de uma pessoa, você não vai se expor diante de qualquer pessoa. Você vai se expor diante de uma pessoa que tem a incumbência ou que está dirigida pelo Espírito Santo, para poder observar toda a sua sexualidade, toda a sua intimidade, para ver e ouvir todas as suas vergonhas. E a partir do momento que você tira a sua roupa, a partir do momento que você fica completamente transparente, a partir do momento que você mostra toda a sua intimidade, essa vergonha se torna de uma grande coragem. E essa coragem se torna em autoridade. A vergonha, o vexame, se torna em autoridade. Você não tem mais o que esconder. Agora eu estou completamente transparente. Eu não tenho nada o que esconder. Aí a autoridade da ferida se vira, a autoridade ou a ferida começa a se transformar em cicatriz. Aquela ferida, você olha, você já não vê mais aquela ferida, você começa a ver a cicatriz. Aquela coisa que estava estagnada na sua vida, ela começa a avançar. Você não é mais prisioneiro da vergonha. Você não é mais oprimido pela vergonha. Aquela vergonha não pode mais te apontar, não pode mais te segurar, não pode mais te impedir. Isso é a circuncisão da nossa saída do Egito, a passagem pelo deserto e a aprovação pelo Senhor. Uma coisa é sair do Egito, e uma outra coisa mais profunda ainda é tirar o Egito de nós. Uma coisa é você abandonar, uma coisa é você deixar, uma coisa é você sair de uma cidade, e outra coisa é você deixar as coisas que você praticava naquela cidade. Você pode sair do Egito, mas você pode ir levar o Egito com você. Então uma coisa é sair do Egito, outra coisa mais profunda é tirar o Egito de dentro de nós. A vergonha. Para tirar o Egito foi necessário, né? No caso desses homens, para tirar o Egito foi necessário 40 anos. 40 anos para tirar o Egito de dentro deles. Para que eles pudessem passar pelo batismo do arrependimento. Para que eles pudessem depois estar em Gilgal para fazer a circuncisação. Deixar as coisas do Egito. E para nós, e para você? Quanto tempo é necessário para tirar o passado? Para tirar as coisas do Egito da sua vida? Quanto tempo é necessário? Lidar com feridas e infecções causadas por tantos abusos, as humilhações profundas da vida escrava, as mentalidades e argumentos guardados pelos traumas. 40 anos se passaram e eles foram tratados nesses 40 anos, nas feridas, nas infecções, nos traumas, nos abusos, na humilhação, na vida escrava, a mentalidade e o argumento guardados pelos traumas. Essas coisas estão conosco. E o Senhor está dizendo que
nós podemos ser curados, ser transformados. Nós podemos deixar com que o Senhor faça a vontade dEle. Nós não temos como se esconder do Senhor. Não tem como você esconder do Senhor. Aqueles homens, a primeira leva, eles acharam que eles poderiam ser maior, eles poderiam cuidar da sua própria vida, eles poderiam escolher o seu caminho. Eles foram pirracentos, eles causaram rebelião. Eles não entenderam de onde eles tinham saído e quem os tinha tirado e para onde estavam os levando. Morreram. Nós somos os filhos. Estamos pelo deserto. O Senhor quer tratar esses traumas, essas feridas, essas infecções causadas, esses abusos, a humilhação, a vida escrava que nós levamos aqui, a vida escrava que você levou aqui, que não deixa você andar, que não deixa você crescer, e que não deixa você sonhar com a vida abundante. Mas o Senhor diz que se prevalecer a sua vontade sobre nós, tudo isso é possível. Deus tirou, e definitivamente Deus tirou, e Deus quer tirar o Egito de Israel e quer tirar o Egito de nós. A vergonha, as inferioridades de anos de escravidão e abusos que por 40 anos sustentaram a carnalidade, a infantilidade do povo no deserto. Quando eu me converti, um tempo depois eu comecei a ver aquilo que eu achava que eu tinha totalmente ou total clareza. Eu descobri que aquilo que eu via, aliás, eu achava que via, eu não via nada. Eu só comecei a ver quando arrancaram uma venda, e depois da venda arrancaram uma outra venda dos meus olhos. Aí eu comecei a ver o quanto eu vivia na escravidão, o quanto eu estava debaixo de um grande jugo, de um grande opróbrio. Eu comecei a ver que eu tinha andado, eu acreditava que eu tinha progredido, mas eu não saí do lugar. Eu comecei a ver quantas vergonhas estavam sobre a minha vida. Então, existem situações na nossa vida que nós se acostumamos com essas coisas do mundo. Depois de 4 séculos do Egito, eles se acostumaram com ouvir aquela voz, aquela mentalidade, aquele costume, aquele sentimento, aquela amargura. E muitas vezes isso acontece conosco também. E muitas vezes, ou algumas vezes, isso demora. Parece que para nós vai demorar uma eternidade. Mas o Senhor quer fazer isso de uma forma rápida, porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa de colocar, ou de nos colocar na terra da sua herança, na terra da promessa. O que tentamos esconder para nos proteger é o que mais nos aprisiona. E foi isso que eu descobri. O que eu tentava esconder era o que mais me aprisionava, e é o que mais nos aprisiona, é o que mais faz com que a gente fique escravo desse mundo, escravo da nossa vontade. Enquanto tentamos resolver as nossas culpas, vergonhas, traumas, através de ficarmos calados, escondendo essas situações, tornamos-nos prisioneiros das trevas, que nós mesmos criamos e sustentamos. Olha aqui, como nós somos
envolvidos em situações que nós se escondemos, e a partir do momento que nós se escondemos, nós fortalecemos as trevas que agem sobre nós. Quanto mais nós os escondemos, maior fica a sua força, maior poder ela tem sobre nós. E é uma coisa que nós não percebemos quando nós ainda não deixamos o Senhor tratar conosco. E esse tratamento você vai descobrir no caminho, no deserto. É no deserto, quando você ouve, obedece e aceita aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não vencemos as vergonhas escondendo-as, mas expondo-as. Nós não vencemos as nossas vergonhas escondendo-as. Nós só vamos vencer elas quando a gente expor. Quando você expor a sua doença, quando você expõe a sua vergonha, ninguém é curado. Lembra de Naamã? Naamã era o general, tinha a farda de general, mas ele se escondia a sua lepra. Enquanto ele escondia, ele nunca foi curado. Ele só foi curado quando ele expôs. E assim o Senhor quer fazer conosco. O Senhor quer nos levar a se expor, a ser completamente transparente diante dele. Só assim aquela memória perde o seu poder e nos transforma em um refém. E não nos transformas em refém. Quando nós fazemos isso, quando nós vencemos as vergonhas, quando nós expomos elas, quando nós nos abrimos diante delas, nós não temos mais nada a perder. Põe para mim João 14:30. O que fica claro é que nós queremos entrar em Canaã, nós queremos a vida abundante, mas nós estamos saindo do Egito, nós estamos no deserto. O Senhor quer trabalhar comigo, quer tratar conosco, quer nos curar, quer tirar o excesso de carnalidade, o excesso de pecado. O Senhor quer expor as nossas vergonhas, as nossas intimidades. E nós muitas vezes resistimos, nos escondemos, não queremos aparecer. Continuamos andando, mas aquilo vai crescendo, vai tomando força sobre você. Você quer avançar ministerialmente, profissionalmente, você quer avançar na sua família, mas parece que não cresce, porque você mesmo está fortalecendo aquilo que está sobre a tua vida. Todas as vezes que você tenta avançar, ele aparece diante de você, você recua, porque você quer esconder a sua vergonha. Mas o Senhor disse: já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, e ele não tem nenhum direito sobre mim. Quando nós expomos, quando nós colocamos as nossas vergonhas, quando nós apresentamos tudo, quando nós deixamos tudo claro, quando ele vier, ele não tem nenhum direito mais sobre nós. Não tem nenhum direito de te segurar, de te apontar, não tem nenhum direito de te segurar, não tem nenhum direito de te julgar, porque tudo já foi colocado diante do Senhor. Tudo já foi circuncidado, o excesso já foi tirado. E muitas vezes nós resistimos a isso. Por quê? Porque nós sentimos vergonha de quem? Do Senhor. Nós sentimos vergonha do Senhor. Parece incrível o que tudo vê, o que tudo sabe. A circuncisão ou o discipulado requer uma exposição da intimidade, das vergonhas. Para a circuncisão ou o discipulado, é uma experiência com a cruz de Cristo. É necessário desnudar a alma,
expor a intimidade, expor os problemas, transtornos e pecados, muitas vezes da sexualidade, expor os dramas da identidade, os traumas da identidade, os segredos do passado. É humilhante, é verdade, é humilhante, é doloroso, porém libertador espiritualmente e redentor. Muda a sua vida. É como nós já falamos. Põe para mim Tiago 5,16, por favor. Nós já sabemos disso, nós já lemos sobre isso. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, tudo isso foi feito com esses homens, depois que eles passaram e depois que nós passamos junto pelo batismo do arrependimento. Chegaram nas campinas de Gilgal, de Jericó. O Senhor pediu para que Josué fizesse facas. O Senhor circuncidou todos eles, todos aqueles homens. E daí, essa circuncisão é muito dolorosa. Muito dolorosa, ela é difícil, ela dói, sangra, mas ela cura. Aí, coloca para mim 5, não coloca ainda não. Depois disso tudo, eles tiveram um tempo que eles precisavam descansar, eles precisavam se convalescer dessa circuncisão, dessa cirurgia, porque é uma cirurgia muito profunda, íntima, dolorosa, sangra, tem dor, e eles precisavam ter um tempo de convalência, de ficarem quietos. É como algumas vezes deve acontecer, ou se não aconteceu, é como você tiver que atender uma pessoa ou atender um casal, aonde a situação deles é um adultério. Quando eles se apresentam diante de nós, ou se apresentam diante do Senhor, para tratar esse adultério, isso tudo precisa ficar tudo muito claro, porque é uma coisa muito profunda. O corte precisa ser muito profundo, a dor é intensa, a dor é desgastante, e depois de tratado isso, precisa se ter um tempo para que eles possam se convalescer desse tratamento. Assim foi com esses homens. Expôs a sua nudez, ficaram nus. Pega-se a faca de pederneira, corta-se, faz a cirurgia, arranca o excesso de pele, sangra, dói muito, cura. O Senhor é aquele que fere, mas também é o que cura. Depois da convalescência, põe para mim Romanos, ou melhor, Josué 5:10. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Eu creio que vocês estão lendo esse livro de Josué, e eu creio que o Senhor está dando a vocês muito entendimento e muitas revelações. Olha o processo de Deus sobre as nossas vidas, e olha como o Senhor quer tratar conosco. Olha como muitas vezes nós sentimos uma dor muito terrível, difícil, mas o Senhor ainda espera a gente se convalescer. Depois dessa convalescência, o Senhor quer celebrar a Páscoa. Eles estão lá, acabando de se convalescer, estão nas planícies, agora já estão se levantando, já estão bem,
aquele número imenso de pessoas. O Senhor já olhou, Josué já olhou, todos eles estão circuncidados do Egito. Agora vamos celebrar a Páscoa. E primeiramente a celebração da Páscoa, ali eles estão, o julgamento contra o Egito, contra a força mundana do pecado, venceram. Celebraram o livramento do anjo da morte, a consagração dos primogênitos, a morte expiatória do Messias e a justificação divina, a absolvição pelo sangue do Cordeiro. Esta foi a celebração a qual eles fizeram nas planícies, depois de circuncidado. Eles estavam celebrando a vitória, celebrando contra o Egito, contra a escravidão do Egito, contra os deuses do Egito, celebrando o livramento que eles receberam do anjo da morte. Nesse momento, eles estavam comendo os pães assados, pães asmos assados, ia ser uma delícia. Estavam comendo as sementes torradas, celebrando a Páscoa. Já começaram a comer o trigo daquela terra. Põe para mim o 5:11, por favor. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Eu quero que vocês prestem bem atenção. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Canaã, a terra onde não tem só a promessa de Deus feita a Abraão, se cumpre na nação também onde o governo de Deus é implantado na alma deles, pela sua palavra. Ali, nesse momento, o governo de Deus começou a controlar, tomar conta da alma deles. Eles foram tomados pelo poder de Deus. Os pães asmos, os cereais tostados, tudo isso representava a palavra, a revelação. Aqui o povo começa a experimentar o sabor da terra prometida, o sabor da vida espiritual abundante e de vitória. 5:12, por favor. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. Naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Como nós falamos, após a travessia do arrependimento e uma profunda cura, como nós já falamos, em relação aos traumas do Egito, o maná acabou. Definitivamente acabou o maná. Acabou a infantilidade. Depois desse momento, acabou porque Deus olhou e viu que eles estavam maduros, eles alcançaram a maturidade. Acabou a infantilidade. O pão não cai mais do céu, precisa ser semeado e colhido. Coloca para mim Romanos 5, 13 e 14, por favor.
Pois antes de ser dada a lei, Hebreus 5:13, por favor. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A partir de agora, não tem mais o maná, não tem mais o leitinho, não tem mais a comidinha. Agora eles já são maduros. Agora eles já conhecem, eles já foram aprovados pelo Senhor. Agora a circuncisão da mente e do coração estabelece o limite da maturidade, da vida espiritual adulta, nos habilita a combater, não o mal, mas o bom combate da fé, contra as fortalezas da alma e os inimigos da sabedoria de Deus. A partir desse momento, Deus olhou para eles e disse: agora vocês já são maduros, vocês já têm condição, vocês já têm capacidade de combater, não o mal, mas o inimigo que tenta roubar a sua fé. Vocês já têm condição de derrubar as fortalezas da sua alma e os inimigos da sabedoria. Vocês já têm condição agora de plantar e de colher. Vocês já têm condição agora de se tornar um povo cheio do governo de Deus. Vocês já são agora um povo cheio do poder e do governo de Deus. A partir de agora, vocês vão entrar na terra da promessa, e a partir de agora, tudo que vocês plantarem, vocês vão comer. Irão comer o melhor desta terra, porque vocês já são maduros. Não existe mais pirraça, não existe mais infantilidade, não existe mais rebelião, porque eles já foram aprovados e já foram curados pelo Senhor. (5:14), por favor. Josué 5:14. Josué tem uma experiência com Jesus. Jesus se apresenta a Josué como o príncipe do exército do Senhor, com um poderoso exército invisível, para consolidar a sobrenatural vitória sobre a intransponível fortaleza de Jericó. Se você continuar lendo, se você continuar meditando, vocês vão entender e vão prestar atenção como as coisas com o Senhor não podem ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma. Como o Senhor nos prepara para dar a nós uma grande vitória. Como o Senhor quer estabelecer sobre nós o seu governo, e como o Senhor quer que nós se sujeitamos à sua vontade, para que Ele possa nos governar em vitória. Então agora, nenhuma coisa nem outra, respondeu o homem, o Senhor que apareceu para Josué. Veio na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem meu Senhor tem para o seu servo? Então, aqui entende-se que, passado a circuncisão, comemoraram a Páscoa, o Senhor Jesus se apresentou para Josué com a espada desembainhada e com um exército invisível enorme, um grande exército. E aí está declarando para Josué que
agora a fortaleza intransponível de Jericó vai cair. Isso quer dizer que agora, a partir de agora, vocês se preparem, porque o exército invisível vai derrubar as fortalezas, e o exército visível de Jericó vai alcançar os homens, vai matar os homens de Jericó. O exército invisível de Deus vai causar um terremoto, as fortalezas vão cair, e o exército físico de Jericó vai entrar, saquear e matar todos aqueles homens de Jericó, como era a ordem do Senhor. Quando Josué se prostrou diante do Senhor, ele estava reverenciando a autoridade. Quando ele se prostrou, ele estava fazendo uma aliança entre o céu e a terra. Quando ele se prostrou, quando Josué adorou, se prostra, a adoração é conectada entre o mundo físico e o mundo espiritual. Aí faz tremer e derruba as fortalezas do inimigo. Quando nós estamos alinhados com Deus, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, Deus alinha, Ele vai conectar o físico ao espiritual, a nosso favor. Quando nós entramos na vontade de Deus, o Senhor traz e nos dá a possibilidade de avançar, porque Ele é que derruba as fortalezas que querem nos impedir. As fortalezas do inimigo não vão prevalecer quando nós estamos alinhados com o Senhor. Então eles estão agora, Josué recebeu a visita de Jesus, do comandante do exército do Senhor, e consequentemente, põe para mim Josué 5,15, consequentemente Josué teve uma patente, a patente de Josué subiu, ele recebeu uma nova patente do Senhor, ele foi elevado de comandante para servo. Josué antes era comandante do exército do Senhor, mas agora ele recebeu uma outra patente, de comandante para servo. As coisas naturais, os homens naturais, a visão natural não entende. No reino, o menor, na verdade, é o maior. O que serve é mais elevado do que o que é servido. No reino, nós crescemos para baixo, servindo, nos humilhando e nos subestimando. Josué elevou mais uma patente diante do Senhor. O grande segredo da conquista, o grande segredo de conquistar a nossa alma, ou de sermos conquistados por Deus, reside no espírito de servir. Você só adquire esse espírito de servir quando você se submete toda à vontade do Senhor. Você só se submete a ser escravo quando você entende que você só tem o direito de servir. Quando abrimos mão dos nossos direitos para Deus, os direitos de Deus passam a ser os nossos. Ou seja, quando abrimos mão da nossa vontade para Deus, a vontade de Deus passa a ser a nossa. E isso faz toda uma diferença. Só somos livres, somos pessoas livres, só pessoas livres podem se fazer escravas por amor. Só pessoas livres podem se fazer escravos por amor.
Geralmente, os escravos, eles não aceitam a escravidão, eles se rebelam, eles não querem ser escravo, porque eles não são tratados com amor. Mas quando você é tratado com amor, quando você entende que a sua vontade precisa ser alinhar com a vontade de Deus, você entende que você precisa, por amor, ser escravo. Põe para mim Marcos 10, 45, por favor. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O segredo da vitória é a adoração, que vem pela rendição. Descalçar as sandálias dos pés significava espiritualmente uma obediência absoluta em uma área que antes havia um aprisionamento da vontade. Nós estamos encerrando o capítulo 5. E nesse capítulo, que ele foi um tanto quanto longo, eu creio que a partir desse capítulo 6, nós vamos entender por que passamos por tudo isso. O que o Senhor quis e por que o Senhor precisa e quer que nós se submetemos a Ele, que nós possamos ser aprovados no deserto. Nós vamos entender que quando Josué tirou a sandália